E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre interpolação, vou fazer uma usinagem de um círculo para encaixar este rolamento que tem 22 milímetros externo por uma profundidade de 7 milímetros. Então a gente vai usar direto na mão o G2, o código G2 que faz essa interpolação do Y com o X. Não vamos utilizar software como a gente utilizou no vídeo anterior, desenhando o círculo e fazendo e através de uma ferramenta CAM. Vamos direto na programação, utilizando um teclado externo, que é esse aqui, é um teclado de computador normal. A gente vai plugar aqui, ó, na entrada, na mesma entrada do pendrive que a gente leva os G-codes. Então através daqui a gente vai poder criar um arquivo novo, editar o arquivo que a gente já salvou na controladora. Então vai ser bem legal. Eu vou usinar, vai ficar bem legal esse furo para colocar exatamente esse rolamento, e eu vou mostrar como é que a gente posiciona para vir aqui com o código e executar certinho. Então te liga aí. Aqui eu separei bem rapidamente só a lista dos códigos que são suportados pela controladora. Essa lista de códigos vem com as opções, com a descrição aqui em inglês, o exemplo de utilização e uma descrição de exemplo. Então aqui tem esses códigos, que inclusive a gente vai usar o G2 para fazer uma interpolação entre o X e o Y, né, para fazer um círculo. Mas estes códigos aqui, o G90, que a gente vai utilizar junto com o G2 para fazer um exemplo muito parecido com esse, né, com as medidas diferentes, mas é basicamente isso. Até o G153. Depois os códigos M, para a questão da lubrificação, o M8, M9, M10, M11, né, todos são suportados. E vem até aqui. Então pessoal, para a gente entender como é que deve ficar o posicionamento da máquina, para a gente poder usar o código de interpolação G2, que faz então a interpolação circular entre o eixo Y e o eixo X, a gente tem que entender um pouquinho a posição inicial da máquina e como a gente vai informar duas informações para o G2, para ele poder funcionar, né? Então, aqui a gente tem o eixo Y+, e X+, aqui a gente tem o eixo Z, né, que está entrando aqui na fresadora, então aqui seria a mesa da fresadora. Quando a gente zerar o ponto Y e o ponto X, a gente está utilizando uma fresa de 12 milímetros, então a nossa fresa de 12 milímetros vai ficar olhando de cima, né, a circunferência dela vai ficar mais ou menos aqui. E o círculo está horrível, né, mas vocês entendem. Então ela vai ficar aqui. Então se eu mandar baixar aqui no ponto zero, ela não vai fazer esse círculo interno que a gente quer, né? Então a gente tem que mandar ela para cá inicialmente. Antes de ela entrar no eixo Z, ela tem que se deslocar no eixo X+, em direção ao X+, para que o centro dela fique no ponto 6. Por quê? Porque se ela tem 12 milímetros de diâmetro, 6 milímetros de raio. Então ela vai ficar mais ou menos aqui, ó. Ela vai ficar aqui bonitinha para entrar no eixo Z. Para fazer isso, a gente, depois de ligar o spindle, né, a gente vai dar um G90, depois a gente vai dar um G1, que é uma movimentação daí reta, linear, em direção ao X6. E a gente vai botar a velocidade. Essa velocidade de deslocamento, a gente vai usar F100, que é depois a velocidade que a gente vai usar para usinar. A fresadora poderia ir mais rápida para outros materiais, pode, mas em função de estar usando um aço 1020, a gente vai utilizar essa velocidade aqui. Depois de feito isso, a gente precisa baixar o eixo Z, ou seja, a fresa já vai estar no seu ponto inicial, então a gente vai dar um G90 de novo, e aí a gente vai fazer um G1 de novo, que vai ser uma movimentação linear, reta, e a gente vai dar um Z menos 0,5, que vai ser o avanço que a gente vai dar. Eu vou botar ponto aqui, não vírgula. E aí, essa velocidade do Z, a gente vai trabalhar com F10.
10 milímetros por minuto. Ela entra bem devagarinho. Feito isso, ela vai ficar ali. Vai ficar aqui rodando, depois que ela entrou esse meio milímetro no eixo Z. E aí a gente vai usar o G2. O G2, a gente vai dar um G0, e aí a gente vai dar o G2, que é um código que a máquina vai entender, que é uma interpolação, que a gente vai precisar então dar duas informações. Primeiro, qual é a distância final? A distância final vai ser 16 milímetros, que vai ser aproximadamente aqui, ó, 16 milímetros. Por quê? Porque daqui do 16 até o 22 a gente tem 6 milímetros de raio. 6 milímetros de raio, logo a gente tem o diâmetro da nossa fresa de 12 milímetros. Então a nossa fresa, o ponto final tem que ser aqui. Então 16 milímetros é o ponto do X que a gente tem que mandar a máquina. X 16. E a gente tem que informar mais uma informação para esse G2 funcionar, que é o I. O que é o I? O I é qual é o raio que ela vai fazer quando ela se deslocar daqui para cá. Então, se a gente quer um raio máximo para que a ponta da fresa não ultrapasse aqui, que raio tem que ser esse? Tem que ser 5 milímetros. Por quê? Porque ela estando aqui, põe 6 para cá, o 5 com 11 vai fechar então certinho. Opa. E ela então vai fazer este contorno até chegar com o centro aqui. Então o centro da fresa vai começar aqui, o centro da fresa vai vir para cá e o centro da fresa vai vir para cá. Então o I a gente coloca 5.0. E informando também a velocidade, o F de 100. Bom, ela chegou aqui com esse código G2, ela vai ficar aqui parada. E o spindle, se a gente não desligar, vai ficar aqui. Mas a gente quer que ela termine essa volta. Que ela termine. O centro da fresa venha para cá, onde a borda fique desbastando e faça esse externo. Então a gente vai fazer esse mesmo código, agora mandando para o X6 de volta. Então a gente vai dar um G2, X vai voltar para o 6, ou seja, vai voltar para esse ponto aqui. A fresa tem que voltar para cá, só que ela vai fazer esse caminho aqui. Ó. Ela vai vir pelo menos 5 agora, um raio de menos 5. Então o I vai ser de menos 5. E a velocidade F100. Feito isso, a gente fez a volta completa da fresa. E aí é só repetir esse mesmo código, fazendo o Z, ao invés de ir para a posição ficar na posição menos 0.5, mandar o Z para o menos 1.0, com essa mesma velocidade, e repetindo. Isso aqui vai ficar igual. Isso vai ficar igual. Ela sempre vai ir para o X16, nesse caso que a gente está estudando, com um raio de 5, para ela sempre contornar, a borda da fresa contornar o nosso furo, e voltando com um raio de menos 5. E é isso. Então a gente vai repetindo com o Z menos 1, depois menos 1,5, depois menos 2, menos 2,5, e aí agora eu vou mostrar o código aqui no computador, como é que ele ficou. Então aqui está o meu G-Code. Eu vou aqui para cima, eu escrevi ele, né? Comecei com esse percentual. A primeira linha é um M3 para ligar o spindle, com a velocidade do spindle. E aí aqui eu comecei aquilo que eu tinha explicado anteriormente. Eu dei o G90, G1, a posição X6, F100. Por descargo aqui de consciência, aqui por segurança, eu botei o Y0. Ele já vai estar no Y0, mas caso não estivesse, ele não começaria na posição errada. Caso, por exemplo, eu trouxesse a ferramenta para frente ou para trás, a mesa para frente ou para trás para mexer, para medir ela, executando de novo o código, ele mandaria de volta para o Y0, que é onde ele tem que estar no início. E aí aqui o G90 até o Z0.5
Ou seja, ele não vai, aqui essa primeira linha ela não entraria na peça, mas caso o Z estivesse muito alto, se eu não me engano é 5 milímetros a mesa, ele descer até ali pertinho da mesa com essa velocidade ia demorar muito tempo. Então eu fiz essa linha aqui adicional só para o Z ir até quase perto do zero ali, com uma velocidade um pouco maior, para que ele não desça tão devagar. E aí aqui o que eu tinha explicado anteriormente, né? Descer utilizando o G1 até o Z menos 0.5, utilizando essa velocidade aqui, porque é uma velocidade de penetração ali na barra de aço. Depois o G0, utilizando depois o G2, mandando para o X16 com um raio de 5 nessa velocidade. E aí depois o G2 de novo trazendo para o X6, que é a posição inicial, com o raio de menos 5. E aí aqui só repete, ó. Aqui é o segundo passo. Isso aqui é igual a isso aqui, porém com o Z menos 1, ao invés de menos 0,5. Depois isso aqui é igual a isso, porém com o Z menos 1,5. Aí aqui o Z menos 2, o Z menos 2,5, menos 3, menos 3,5, menos 4, menos 4,5, menos 5, menos 5,5, menos 6, Z menos 6,5, menos 7. E aqui eu repito, isso aqui que foi feito aqui, eu vou dar mais uma volta para ele dar um acabamento nessa última passada. E aí eu dou um G90, G1, um posicionamento no Z, lá para a altura 100, para subir o spindle, né? Há uma velocidade máxima aqui, que é a da fresadora, que é de 800 mm por minuto, e depois desligo o spindle com o M05. Então esse código aqui eu vou levar ali para a fresadora, a gente vai executar, eu vou mostrar como a gente edita ele no teclado e como a gente pode criar um outro código também, ali junto com esse aqui, para que possa dar mais um passe ou mais alguma coisa que a gente quisesse direto pela fresadora. Vamos lá então. Bom, aqui eu tenho então o meu teclado, eu ainda não coloquei ele aqui, eu vou plugar ele aqui depois, mas antes eu vou colocar o meu pendrive e vou copiar o arquivo que a gente fez. Então colocando aqui, veio em PGR, ele é o MNT é o sistema, ele é o SDA1, então é esse aqui, ó, G-Code, Circ, um passo. Então eu vou vir aqui e vou copiar ele no tab. Vou voltar, vou ir para o sistema que é o MNT, vou no NAND1, que é onde estão os arquivos dentro do sistema, e tem essa pastinha G-Code, que eu vou entrar nela e vou colar aqui, ó. Então agora eu tenho dentro do meu sistema o arquivo que eu fiz e mostrei para vocês. Vou sair e vou tirar o pendrive. Tirando o pendrive, eu vou colocar aqui de uma forma que não atrapalhe o teclado. E agora eu consigo usar um teclado externo, ou seja, no teclado eu consigo selecionar, se eu der Enter, ele já selecionou o G-Code dentro da pasta MNT, NAND1, eu estou com o G-Code selecionado. Aqui, por exemplo, ó, eu posso criar um outro G-Code. Pelo F1 eu copio ele, pelo F2 eu colo, o F3 eu edito. Se eu quiser editar esse G-Code que a gente fez, eu dou um F3, tá aqui as informações. Ó. Eu posso editar, inserir valores, por exemplo, esse percentual aqui, ó, eu faço aqui, ó. Não vou fazer porque eu estaria fazendo errado. F2 eu retorno e F1 eu salvo. Dentro da pasta dos G-Codes do sistema, eu posso, além de editar, eu posso criar um novo, ó, New, Insert. Então, criei um aqui, ó. Eu venho aqui em Edit, F3, ele está zerado. Posso fazer um arquivo aqui específico para dar um passe. Posso escrever aqui G0,
e por aí vai, né? E depois eu dou um F1 e salvo ele. Ó, se eu entrar aqui agora, no Edit, F3, tá aqui o que eu escrevi. Então F2 eu retorno. Bom, o que me interessa agora é esse código aqui, né? Que a gente fez. Então já selecionei ele, só que agora eu tenho que fazer o probe e posicionar a máquina. A máquina eu já tinha selecionado ela, então eu já vou dar um Shift e um Go to Zero 2 vezes. Mas eu vou fazer o probe e vou trazer um pouco mais para cá também. E vou deixar zerado aqui, ó, a peça. Eu deixei mais centralizado. E vou até levar um pouco mais para cá, ó. Eu vou zerar nessa parte aqui, ó, eu vou zerar. Para começar a partir daqui a minha usinagem. Então eu vou dar um Shift, Zero, Zero All. Zerei todos os eixos, mas o Z já estava 5 milímetros acima. Então, vou abrir aqui, vou levantar um pouco o eixo Z e vou fazer o probe. Como o probe desce muito devagar, eu desço o eixo Z, depois eu faço o probe. No Shift, entrando no modo secundário, e aí eu vou fazer o probe. 2 vezes apertando o probe. Agora, ele já identificou que o eixo Z está 24.2, que é a altura desse probe aqui, em relação à peça. Então, a peça, que se isso aqui encostar aqui na peça, ele vai estar no ponto zero. Feito isso, posso fechar. Só que antes de fechar, eu vou botar um óleo de corte. Essa fresadora, como eu já falei nos vídeos anteriores, tem espera para o M8, M9, M10, M11. Então, pelo G-Code, a gente pode acionar um relé, que também tem a saída já pronta, esperando, para que faça uma lubrificação automática. Bom, feito isso, eu posso já então selecionar o meu G-Code dando Start nele. Aqui o feed rate não está selecionado o normal, então ele vai trabalhar dentro do feed rate do G-Code, e é isso aí então. Feito isso, com a tampa fechada, senão o spindle não liga, eu vou acionar.
Feito isso, vamos ver como ficou o resultado. Aqui então eu tenho um baquímetro, vamos medir a profundidade dele. Que bateu 7,02. (7,07). Como essa chapa não foi retificada, né, vai ter diferença, então tiramos isto. A melhor forma é pegar então o nosso rolamento e encaixá-lo. Ficou perfeito. Altura exata. Para tirar, eu vou precisar de 2 chaves. E aí pessoal, curtiram o vídeo? Então se inscreve no nosso canal, dá um joinha pra nós se tu curtiu o vídeo e até o próximo vídeo.